A palavra de Deus, ela nos apresenta muitas vezes algumas figuras. Hoje Jesus nos apresenta 4 animais. Fala sobre a ovelha, sobre o lobo, sobre a serpente e também sobre as pombas. Vamos falar um pouquinho sobre esses animais na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para percorrer esse itinerário da vida espiritual com a Palavra de Deus. Você que está chegando a primeira vez, seja bem-vindo a este canal. Vamos cada vez mais nos aprofundar. Tem conteúdos aí feitos para que você possa crescer nessa vida espiritual. Hoje também é dia de Santa Paulina, essa Madre Paulina que é sem dúvida uma grande santa, mas tem uma característica particular para nós brasileiros. Vai ser a primeira santa brasileira, não de origem, mas de vivência. Vive aqui praticamente a sua vida desde pequenina e por isso também para nós se torna aí um espelho. Então, se você também quer acompanhar a vida dos santos, te convido a ir lá no meu canal, Padre Isaac Madureira, e todos os dias também estamos fazendo este itinerário com a vida dos santos. Bom, quero convidar você também a pegar a palavra em Mateus capítulo 10, do versículo 16 ao 23. Diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Olha só, o Senhor está te dizendo para você: olha, eu estou te enviando como uma ovelha no meio dos lobos. Isso é realmente uma atitude difícil, porque a gente sabe que uma coisa que os lobos mais querem é uma ovelha que está lá vulnerável e que pode ser realmente pega por ele, possa ser consumida por ele. É como se dissesse assim: a ação do mal, a ação daqueles que é contra a palavra de Deus, vão muitas vezes ser como lobos vorazes contra você. E a ovelha, ela tem uma coisa que parece que ela é frágil, fraca, ela é indefesa, por isso sempre precisa do pastor para conduzir. Jesus vai usar esta imagem muitas vezes na palavra de Deus. Ele que é o bom pastor precisa conduzir as suas ovelhas, mas você é esta ovelha. Uma das características da ovelha é que ela tem as suas fragilidades, ela tem medo. Ela geralmente, quando se perde, ela paralisa. Quando ela está ali fragilizada, muitas vezes é difícil ela tomar as direções, ela ir para algum lugar, porque ela paralisa. Mas quantas vezes nós somos estes medrosos? Quantas vezes a palavra de Deus ela vai falar para nós: não tendes medo. O Senhor vai repetir isso muitas vezes. Você vai escutar também nessa semana esta palavra: não ter medo. Afinal de contas, nós somos um povo de cabeça dura, mas também um povo medroso. Nós temos medo dos desafios, daquilo que nos coloca. Vai acontecendo alguma coisa, a gente já coloca um pouquinho o pé atrás, porque temos medo. E nós sentimos muitas vezes estes lobos, que podem ser ali pensados na vida espiritual como a ação do demônio sobre nós, no sentido de nos tentar, de nos levar-nos ao pecado, mas também toda aquela ação que muitas vezes chega por pessoas, por ideologia, formas de pensamentos que vão realmente nos espreitando, nos colocando à parte. Quantas vezes vem o medo. Mas ele fala para nós sermos espertos, vai dizer a palavra aqui, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Mas dois animais que aparecem aqui, duas expressões, ou seja, prudentes como as serpentes. Em outras meditações já falei sobre isso. O que a serpente faz? Ela percebe aquilo que está em volta, ela percebe pelo impacto daquilo que está andando o tamanho do seu adversário, a luta que tem que enfrentar. Então o que ela faz? Ela se recolhe, ela se esconde, ela se intoca, ela faz tudo com uma prudência para que ela não possa ser atacada. As pombas, ela tem essa simplicidade, elas pousam em qualquer lugar, elas vão à direção de alguém mesmo, às vezes em situações de dificuldades, situações onde tem um risco. Elas talvez não tenham essa medida de risco, mas elas vão porque sentem ali como que algo que as atrai. E muitas vezes você vai ver nas praças públicas a comida, então ela atrai, ela fica no meio das pessoas, ela como que tivesse aquela simplicidade. Mas nós também temos ligações muito interessantes sobre essas duas figuras. Essa figura da serpente, ela aparece no deserto, porque ela é colocada
realmente numa haste, porque o povo de Israel que pecava, que murmurava, estava sendo mordido. O Senhor levou serpentes para que pudesse morder o povo morria por causa dessas picadas. Então Moisés vai e intercede pelo povo. O Senhor manda que ele coloque a serpente na haste, e essa serpente, depois que você é mordido, você deveria contemplar a serpente que estava na haste. Ou seja, é como que, olha ali para as suas feridas, olha ali para as suas dificuldades, aquelas dificuldades aonde ali você tem, agora você vai contemplar isso. Quando nós olhamos nessa figura do Cristo, é muito interessante, porque nós vemos nele as nossas feridas. Nós contemplamos o Cristo crucificado e a consequência é que nós somos curados das nossas feridas, mas as feridas que há nele são as nossas feridas. Então é isso, essa dimensão que depois na palavra de Deus, no Novo Testamento, parece ainda mais clara. A serpente do deserto é colocada. O pecado, aquilo que nos fere, as nossas próprias feridas, agora contempladas, se tornam fonte de cura. Olha só, muitas vezes o mal, as situações vão cutucando as nossas feridas, vão voltando nas nossas feridas, naquilo que nos machucaram, problemas de relacionamento, situações do passado, situações de humilhação. O mal vai, mas seja prudente. Haja com prudência diante das tuas feridas, daquilo que são as suas dificuldades. Comece a contemplar aquilo de forma a você perceber uma presença que, embora está remetendo a algo do passado, vai fazer com que você tenha atenção àquilo que é a ação do mal no tempo presente. Olha que interessante. Então Deus vai fazendo este olhar. Segundo ponto, a pomba. A pomba aparece também no Novo Testamento agora. Ela aparece como uma forma da qual o Espírito Santo desce sobre Jesus no Rio Jordão. A pomba, a presença do Espírito. A simplicidade do Espírito, a simplicidade de ser conduzidos pelo Espírito, e de repente as coisas vão acontecendo. As suas feridas precisam ser contempladas para que você possa encontrar nelas a presença de Deus que te leva a realmente ser prudente contra o mal. Segundo, você deve se deixar levar pelo Espírito. Assim, aquela ovelha que é frágil, que é medrosa, tem todas essas características consigo, ela se torna uma ovelha que agora na mão do pastor, conduzida pelo Espírito, olhando para o seu passado, mas remetendo logo para que no futuro possa se livrar sempre no tempo presente também daquilo que é a ação do mal, se torna então o ministério de Deus. Assim vai sendo conduzida, e depois o Senhor vai dizendo várias situações que realmente passaram, principalmente aqueles missionários no começo, os apóstolos, e também hoje se passa em muitos lugares a igreja que é perseguida. Mas isso também se dá no nosso dia a dia, pelas ideologias, como eu disse, que chegam também ao nosso coração. A gente vai percebendo estas ações. Termino com um testemunho. Lembro uma vez que nós fomos evangelizar numa favela no Rio de Janeiro e tinha que ir lá conversar com os traficantes, porque como a favela era dominada pelo tráfico, nós precisávamos realmente da autorização deles para podermos evangelizar. É uma atitude de prudência, vamos dizer assim, prudência, porque nós somos alguém que eles não conhecem, então nós apresentamos, nos falando do nosso trabalho. Eu lembro que nós fomos entrar lá, entramos com um morador da comunidade, que era carente, e ele foi explicando onde que estavam os traficantes, o que estava fazendo. Nós fomos direto numa boca, lá tinha os traficantes com metralhadoras, fuzis e assim por diante. Me explicou que aquele que tinha a melhor arma era o responsável da boca, era assim que acontece. Então, geralmente o traficante está com a melhor arma, é aquele que é o responsável. Então fomos lá conversar, tinha muito dinheiro, muita droga, isso é no meio da rua, gente, não é nada escondido, não tem nada de difícil acesso, mas pelo contrário, bem no meio, praticamente no meio da rua. Fomos falar, foi eu com mais outros missionários. Quando nós começamos com o traficante, estávamos falando que nós estávamos fazendo a missão ali, e que nós queríamos fazer as visitas nas casas e evangelizar. Lá tinha ainda um toque de recolher e às vezes a gente precisava ultrapassar o toque de recolher, que naquela época era 9 horas da noite, então nós precisávamos chegar a algumas casas ainda mais tarde. Lembro na época que o padre falou assim comigo, né? Falou assim, vocês são loucos, né?
O que vocês vão fazer lá? Meu Deus, eu vou ficar 1 ano na Aliança de Misericórdia para fazer uma loucura que nem vocês. E aí nós fomos falar lá com ele. E aí um traficante jovem, deveria ter seus 25 anos, 26 anos, ele falou assim: não, senhor, que bom que vocês estão aqui, nós precisamos realmente de uma bênção nesse lugar, o clima aqui está muito pesado, né? É lógico, a gente ficou muito feliz que o clima estava muito pesado, então nós estamos chegando lá para dar a bênção. É lógico que dentro de nós havia um medo, havia ao mesmo tempo uma prudência, então nos colocamos na prudência para evangelizar, na prudência para ir naquele lugar, mas também ao mesmo tempo nós precisávamos ser simples, porque se nós pensássemos somente nas dificuldades, nos problemas e na violência que existia, nós não conseguiríamos chegar ali, como nós não podemos chegar até um morador de rua, porque há essa coisa da simplicidade. Então nós usamos destes aspectos, fomos até eles, e aí nós estávamos terminando, eles falaram que podia ir, que estava liberado. Eu falei assim: vai vir uns 30, 40 missionários, pode ser? Ele falou assim: não, pode sim, pode vir. E nessa hora apareceu um helicóptero e que vinha na direção nossa. Eu sei que eles se jogaram nas valetas com as metralhadoras e com os fuzis e nós não tínhamos aonde esconder. Eu sei que eu tinha um pequeno telhadinho, eu me coloquei assim meio prensado na parede e falava assim: meu Deus, agora eu não escapo, né? Da onde vier esse tiro? E era o helicóptero do exército, não era o helicóptero da polícia, então o helicóptero do exército passou, deu uma olhada e foi embora, sem nenhum problema. Eu falei: meu Deus, quase foi dessa vez. Para dizer o seguinte: a nossa vida, ela exige prudência, mas ao mesmo tempo simplicidade. O Evangelho nos ajuda a compreender que há esta mistura de prudência e de simplicidade, a fim de que você possa sair das nossas situações de medo. Medo naquilo que está no nosso dia a dia, de relacionamentos, também de desafios da evangelização. Por isso, vamos juntos, te espero amanhã para mais uma meditação da Palavra de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.